Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Ricardo Leães, professor e pesquisador de Relações Internacionais, e hoje é um grande prazer contar aqui com a presença do meu querido amigo Euclides Vasconcelos, que também tem um canal lá no YouTube, no qual ele fala sobre temas de geopolítica, e o Euclides gentilmente concordou com a minha sugestão de a gente gravar juntos. Eu estou em viagem aqui em São Paulo, o Euclides mora aqui, e a gente decidiu então gravar dois conteúdos aqui no YouTube, um para o meu canal e um para o canal dele, e vamos falar sobre dois dos principais temas da geopolítica agora, nesse mês de julho de 2025, que são justamente as tarifas de Donald Trump e as ofensivas contra o Brasil e contra outros países, que é o tema desse vídeo. E lá no canal dele também falaremos sobre a situação geral no Oriente Médio, a rivalidade, a disputa entre Irã e Israel e também, é claro, a questão palestina. Então, Euclides, grande satisfação estar aqui contigo. E vamos lá, Euclides, o que tu acha? O que te parece essa ofensiva do Donald Trump? Como é que tu está lendo esse cenário? Te parece que é basicamente uma questão de política do Donald Trump favorecendo o Bolsonaro? Ou isso é parte de uma estratégia maior dos Estados Unidos que está tentando manter a sua hegemonia nas relações internacionais? Como que tu está lendo essa questão? Ricardo, sem dúvida nenhuma, eu acho que isso extrapola em muito o Bolsonaro e a política interna do Brasil, né? Claro que o elemento da afinidade ideológica da extrema-direita, tanto a nível Brasil e Estados Unidos, quanto Estados Unidos e outros países da Europa, diz respeito ao que está acontecendo, mas não considero que esse é o elemento central, né? Acho que, inclusive, o Trump ontem ou ainda hoje deu uma declaração de que Bolsonaro é um amigo, mas não é alguém tão próximo, meio que tirou o corpo fora, provavelmente porque está vendo os efeitos rebotes da ação dele, né? Muito provavelmente esse cálculo feito hoje já se apresentam para eles como não tão acertado assim, né? O imperialismo também comete erros. E muitos. Com certeza. Mas eu acho que a gente pode considerar que, desde a guerra da Ucrânia, pelo menos, a gente pode considerar que a guerra da Ucrânia é o grande momento que marca uma virada nas relações internacionais. É assim que eu venho encarando, né? A iniciativa da Rússia de partir para o uso da força em defesa de seus interesses contra a OTAN marca também um momento de virada nessa ordem internacional pós-Segunda Guerra Mundial, em que a dominação estadunidense passava mais ou menos sem contestação, ou pelo menos sem uma contestação tão incisiva quanto está sendo nesse momento, né? Me parece que o imperialismo estadunidense tem observado esse novo cenário e tem tomado algumas medidas, e aí Trump se apoia numa parte específica, numa fração específica da burguesia estadunidense que quer abandonar esse pacto pós-Segunda Guerra Mundial. A gente não sabe se ele vai conseguir fazer isso, né? Se essa fração da burguesia vai conseguir impor seus interesses, vai conseguir, de fato, ajudar a desmontar ou pelo menos a reorganizar esse cenário pós-Segunda Guerra. Agora a gente já vê indicativos de que todo o esforço de Trump por acabar com a guerra da Ucrânia não está dando os frutos que ele esperava alguns meses atrás. O ataque de Trump dos Estados Unidos e o foco no Brasil nesse momento, na minha opinião, se insere nesse cenário maior. Nesse cenário em que cada vez mais os Estados Unidos perdem a força na Europa e precisam garantir a sua retaguarda, garantir esse território que eles consideram como seu quintal, entre muitas aspas, né? Pensando aqui no continente americano por completo, na América do Sul, e o Brasil é um pêndulo importante para a América do Sul. Tem aquele ditado, né, que diz para onde vai o Brasil, vai a América do Sul. Então, Bolsonaro foi meio que uma peça de xadrez utilizada nesse momento. Ao que tudo indica, esse tiro foi dado no pé, saiu pela culatra. Os indicativos, inclusive eleitorais, é que isso não vai trazer um resultado bom para o clã, para os Bolsonaro. Inclusive vem causando rusga entre os Bolsonaro. Não sei se você viu a notícia de que depois que Eduardo Bolsonaro fez uma declaração atacando Tarcísio, Flávio Bolsonaro fez outra defendendo Tarcísio. Então virou um pandemônio, nem eles se acertam mais. Mas eu acho que a gente precisa sim observar melhor tudo o que está acontecendo e entender isso não só como uma parceria entre a extrema-direita dos Estados Unidos e do Brasil. Acho que a gente precisa também inserir o que é que significa essa parceria pontual ou por que os Estados Unidos decidiram agora utilizar dessa parceria, utilizar desse discurso, dessa narrativa, né, que é uma palavra que a galera gosta de usar muito,
por que agora eles decidiram fazer isso? Né? Por que eles não fizeram antes? Por que eles não fizeram depois? Por que eles decidiram fazer agora? Acho que não tem como descartar também o elemento BRICS dentro desse cálculo. A gente acabou de sair da cúpula dos BRICS, embora não seja daqueles que acham que o BRICS sozinho, ou que ele significa um grande bloco, uma grande articulação anti-ocidental, não caio nessa leitura, não acho que é correto, mas ela de fato significa um fórum que tem tentado criar alternativas a esse sistema internacional, ou alternativas dentro desse sistema, mas fora das asas dos Estados Unidos em alguma medida, né? Porque também é um bloco muito diferente, um bloco muito diverso, que congrega países como Índia e China, que tem políticas completamente diferentes e opostas. O próprio Brasil vem fazendo um esforço para esvaziar o BRICS desse conteúdo anti-ocidental que alguns querem imprimir nele, mas eu também não acho que da parte dos Estados Unidos eles estão completamente despreocupados com essas iniciativas. Esse ponto é interessante, né, Euclides, porque a gente tem que separar as coisas como elas são da forma que os países percebem as coisas como elas são. Exato. E aqui eu acho que isso explica muito bem esse ponto. Eu concordo plenamente contigo que há um exagero da parte das pessoas que acham que os BRICS são um grupo anti-ocidental, coeso, pelo menos estariam em vias de. Não concordo nem um pouco com essa visão, mas acho que é um bloco importante para, de alguma forma, combater alguns elementos da hegemonia dos Estados Unidos. O Brasil mesmo está se focando muito na questão do sistema de pagamentos internacional, que até a gente pode dizer que era o propósito original dos BRICS. Os BRICS se organizaram como um grupo com esse objetivo de superar a hegemonia do dólar nas relações econômicas internacionais. Agora, não importa o fato de que os BRICS não são tão anti-ocidentais assim, se os Estados Unidos percebem os BRICS como anti-ocidentais. Como a gente está avaliando a política do Trump, pouco importa o que os BRICS efetivamente são, o que eles pretendem fazer, mas o Trump vê os BRICS dessa forma, vê com receio. Vê como uma ameaça mesmo que pontual. Então isso acaba justificando, ou acaba, do ponto de vista deles, acaba dando razão para uma atitude intempestiva nesse sentido. Né? Eu considero, eu gosto de fazer esse paralelo, eu considero o BRICS um sintoma dessas brechas que estão surgindo na ordem internacional. Para onde vai o BRICS? Se o BRICS vai se manter, vai se consolidar, se alguém vai sair, se vai haver algum racho. Enfim, tudo isso são suposições que podem chegar até o limite da ficção também. Então a gente precisa ir com cuidado e ver como as coisas estão acontecendo. A própria presidência do BRICS acaba influenciando em qual vai ser o discurso do bloco ou do fórum, eu prefiro usar essa palavra, naquele momento. Então, ano que vem, a presidência passa para a Índia. Então, a gente vai ter que observar de perto qual que vai ser o tom que a Índia vai tentar imprimir a esse fórum. Mas fato é que os Estados Unidos olham com desconfiança para o BRICS. Isso já é algo. Né? Sendo resposta, sendo alternativa ou não, o imperialismo está preocupado com essas articulações. E outra, né, Euclides? Além desse ponto da visão dos Estados Unidos sobre os BRICS, tem a visão dos Estados Unidos sobre o Brasil. Porque o Marco Rubio, que é o secretário de Estado, ele já havia falado do Brasil como uma ameaça à hegemonia dos Estados Unidos antes da vitória eleitoral de Donald Trump, pelo fato de que o Brasil é um país que tenta há muito tempo, que argumenta por essa substituição do dólar como moeda única nas transações econômicas. Então, além da percepção de que o BRICS é um problema, existe também uma percepção de que o Brasil representa uma ameaça para os Estados Unidos. E aqui, de novo, a gente não está querendo dizer que o Brasil efetivamente representa essa ameaça, mas eles estão lendo dessa forma. Então, eu também concordo contigo que essa motivação política, ela existe, é inegável que a viagem, o fato de o deputado, o ex-deputado, não sei qual é a situação dele agora, o deputado licenciado, Eduardo Bolsonaro, está lá, ele está pressionando, ele argumenta, ele diz isso, diz orgulhosamente ainda, que ele agiu para que os Estados Unidos aumentassem as tarifas alfandegárias contra o Brasil. Isso é um elemento importante. Existe uma coordenação e o deputado Eduardo Bolsonaro, ele talvez seja o político do clã Bolsonaro mais bem articulado nisso. Recentemente ele esteve na Hungria também, falando sobre essa grande internacional de extrema-direita. Ele parece ser o mais inteligente dos Bolsonaro, que já não são muita coisa, mas ele tem alguma capacidade de articulação e de planejamento. Embora nesse caso a gente também tem que ver, vamos ter que contar com pesquisas, enfim, a água vai ter que passar um pouco mais por debaixo dessa ponte, para ver a ressaca dessa ação sobre os Bolsonaro.
numericamente. Isso é muito claro, né, Euclides? Isso é óbvio que a gente ainda está no calor dos acontecimentos e eu sempre considero precipitado a gente traçar consequências mais duradouras para um evento que ainda é muito recente. Sim. Eu vejo algumas pessoas dizendo o Lula já ganhou a reeleição. Não, gente, calma. Tem um ano ainda. É possível que daqui a um ano a gente olhe para trás e diga, olha, esse foi um momento, Sim. foi um ponto de inflexão. Só que agora a gente não tem como saber isso. E vai depender muito do que o governo fizer com essa oportunidade. Exatamente, né? Depende de como o governo vai se aproveitar disso. Embora eu ainda acho que o governo poderia estar sendo um pouco mais incisivo, ele inegavelmente está pelo menos conseguindo passar a imagem de que está defendendo os interesses e a soberania nacional. E isso, sem dúvida, é necessário. Sem dúvida, é fundamental, inclusive em apoio com grupos que não são nem simpáticos à esquerda, nenhum tipo de movimento progressista, grupos econômicos importantes. A própria direita aprovou também a lei de reciprocidade tarifária, já se antecipando ao risco de um tarifaço do Donald Trump. Então, tudo isso é um elemento importante, né? Mas, ainda nessa linha, acho que concordamos que há, por um lado, esse grande movimento do Donald Trump para tentar manter a hegemonia dos Estados Unidos, e ele busca, do ponto de vista econômico, essas tarifas para forçar os outros países também a negociar, buscar acordos melhores com os Estados Unidos. Mas te parece que isso vai ser efetivo nos objetivos dos Estados Unidos? Será que isso vai funcionar? Me parece que não. Eu tinha uma impressão um pouco diferente quando tudo começou, mas me parece que com esse tempo passando e com as respostas dos outros países, e inclusive essa iniciativa de dobrar a aposta, de ir para cima novamente, de aumentar tarifas, me parece já um indicativo, um sinal de que as coisas não estão saindo como eles planejavam do início. É isso que a gente falou, o imperialismo também comete erros, né? Também há, em algum grau, e essa é uma pergunta que eu quero te fazer agora, há essa vontade, esse anseio, ou esse plano na cabeça daquele bloco ali que se une em torno de Trump, de tentar reindustrializar os Estados Unidos, utilizando das tarifas como uma ferramenta para isso, para tentar, inclusive, preparar os Estados Unidos para algo grande que pode vir no futuro. A gente pode pensar num conflito de proporções maiores, ou uma guerra comercial ainda mais incisiva, porque com as últimas décadas a gente viu o país, a gente viu os Estados Unidos, a burguesia estadunidense, preferindo produzir fora a produzir internamente, com todos os problemas de desemprego, de baixa de salários, inclusive que ele soube manejar muito bem nas eleições e fazer toda essa propaganda. Sim. De voltar os empregos, de elevar os salários. Ele tocou em pontos verdadeiros. Sim. Ele pegou os sintomas que a sociedade estadunidense vem sofrendo, que a classe trabalhadora, que o povo dos Estados Unidos sofre, e conseguiu mobilizá-los para canalizar para si. E agora ele está tentando, inclusive, pôr em prática ou cumprir em algum grau essa promessa de campanha, tanto para dar alguma resposta àqueles que acreditaram e que votaram nele, quanto também para preparar o país para um futuro, né? Se a gente olha hoje para os Estados Unidos, para as principais produções da economia estadunidense, boa parte delas é feita fora dos Estados Unidos. Então, em que grau tu avalia que essa tentativa de reindustrializar o país a partir dessa ofensiva tarifária e obrigar algumas empresas a produzir dentro dos Estados Unidos te parece efetivo? Bom, vamos lá, Euclides. Eu acho que tem algumas questões importantes aqui, tá? Primeiro, que existe um fenômeno que é... Eu não gosto de usar o termo natural quando a gente está falando da economia, porque na economia nada é natural, né? Não se refere à natureza, é social. Sim. Mas existe um fenômeno normal numa economia capitalista, que à medida que um país ele vai se tornando mais rico, que ele vai se industrializando, depois dessa acumulação de capital, tende a haver uma elevação no nível geral dos salários da classe trabalhadora. Na medida em que isso ocorra, essa indústria, de alguma forma, ela se vê num dilema, porque ou ela avança do ponto de vista tecnológico para reduzir os custos com mão de obra, ou ela precisa passar a produzir em outros lugares para manter a sua competitividade. Então, o que a gente vê é que houve esse avanço tecnológico, tanto que hoje em dia parte da indústria dos Estados Unidos ela está vinculada a setores mais avançados do ponto de vista tecnológico, mas ao mesmo tempo também tem setores que eram muito grandes no passado, como a indústria têxtil, como a indústria de calçados, que são setores intensivos em mão de obra. São setores que não têm mais como avançar do ponto de vista tecnológico. Então, aí se vê um dilema, ou tu mantém a produção dentro do país, com os custos de salário mais altos e, portanto, os bens de consumo vão ficar mais caros, ou tu move essa produção para o exterior para conseguir manter ou baixar de novo esses custos de produção e manter
um preço mais baixo, que é o que aconteceu, por exemplo, no caso da Nike. Eu acho que talvez seja o mais exemplar, o mais sintomático dessa globalização fomentada pelos Estados Unidos. A grande questão, Euclides, é que essa desindustrialização, portanto, de setores menos tecnológicos, ela é até esperada para um país que enriqueceu. Sim. Não é necessariamente um ponto de vista ruim, porque o país acaba mantendo setores industriais mais avançados tecnologicamente e ele também tem uma economia de serviços que se apropria desses ganhos, então consegue manter a população com um determinado nível de renda. Agora, como reverter esse processo? Quando as indústrias já saíram, como fazê-las voltar sem que isso implique um aumento muito significativo para os custos da população? E aí a gente tem que lembrar que os Estados Unidos estão sob a hegemonia do neoliberalismo há muito tempo. Por conta dessa hegemonia, o salário médio do trabalhador estadunidense ele está estagnado em termos reais há muito tempo. Qual que é a compensação para isso? Bom, houve esse desemprego, sobretudo essa perda de empregos industriais, sim, mas em compensação os Estados Unidos acabaram se aproximando do resto do mundo do ponto de vista comercial e começaram a importar mercadorias muito baratas. Então, assim, fica aquela situação curiosa que o trabalhador estadunidense ele está ganhando igual ao que ele ganhava antes, em termos reais, mas pelo menos agora quando ele vai na Walmart, ele encontra produtos chineses que são mais baratos do que seriam se eles ainda tivessem sido produzidos nos Estados Unidos. Então, a sacada do neoliberalismo foi utilizar dessa globalização e desse comércio para manter esse sistema que era prejudicial aos trabalhadores. Agora, se o Trump está minando esse sistema, a gente fica impossível, essa situação é impossível manter o neoliberalismo com um processo de reindustrialização, sim, nos Estados Unidos. Não tem como isso ter resultado. Eu não tenho absolutamente nenhuma simpatia pelo Joe Biden, mas o plano industrial que ele tinha era um plano industrial que fazia sentido. Aquela ideia de tentar forçar Taiwan a fazer investimentos em semicondutores nos Estados Unidos, isso fazia sentido. Setor altamente tecnológico, que gera empregos bons, empregos que pagam bastante. Talvez ele pudesse ter sucesso nessa área, não sei se teria, mas seria possível. Agora, em trazer setores que já são mais defasados tecnologicamente, bom, aí não tem chance alguma disso funcionar. E mais do que isso, Euclides, a elevação dessas tarifas, e a gente já viu isso ontem, a elevação dessas tarifas, ela vai impactar na inflação nos Estados Unidos. Aí tu tem uma população que tem salários estagnados, agora, diante de uma nova inflação, de uma nova onda de inflação, isso vai ser uma bomba relógio para a popularidade do Donald Trump nos Estados Unidos. Me parece que, em algum grau, também a própria democracia liberal impede esse planejamento a longo prazo que ele precisaria ter, claro, para conseguir aplicar esse plano. Porque o governo vai passar, o governo Trump vai passar, não sei quem vem depois. Talvez a burguesia estadunidense ou esses setores que ele quer tentar forçar a mudar a rota em algum grau, façam o cálculo de que é possível segurar a onda por esse governo. Eu acho que muitos estão nessa linha. Para ver o que vem depois ou para um pós-Trump. Agora, a questão é que a gente está vendo uma reformulação da indústria mundial. Hoje em dia, eu digo sempre, a China é a oficina do mundo. Sim. Cerca de 30%, 40% da produção industrial do mundo ela está concentrada na China e aumentando. A tendência é que nos próximos anos chegue a 50%. Então, como é que os Estados Unidos vão conseguir fazer isso, trazer essas empresas de volta? A gente não vive mais no mundo que a gente cresceu, quando a gente era criança, que as mercadorias chinesas eram sinônimos, sim, de mercadorias baratas e, sim, de má qualidade. Hoje em dia isso não existe. A China já lidera em vários setores, energias renováveis, automóveis, semicondutores. Ela ainda está um pouco atrás, mas está crescendo muito rápido. A indústria farmacêutica chinesa, hoje em dia, infelizmente a gente ainda não está colhendo os benefícios disso, mas a população chinesa já está. Ela tem acesso a medicamentos tão eficientes quanto da Big Pharma do Ocidente, a um preço significativamente menor. E a gente sabe que o preço dos remédios é um dos principais problemas sociais dos Estados Unidos. Sim. Então, o que ele está fazendo não tem como dar certo. Por um lado, eu entendo, porque é aquela situação que tu vê que está desmoronando, sim, e a tua tendência é querer fazer alguma coisa. Agora, o que fazer pode acelerar esse desmoronamento ou pode retardá-lo. Me parece que o Donald Trump está acelerando esse processo. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, que é mais provocativa. Imagino que você já ouviu falar nesse termo, mas tem a tal armadilha de Tucídides. Sim. Da ideia de que a ascensão de uma potência em si acaba provocando a reação da potência hegemônica anterior contra, do ponto de vista militar, de abrir um conflito,
para tentar evitar a ascensão dessa potência, né? Tem um livro, inclusive, que eu ainda não li, pretendo lê-lo, mas que tem esse título e faz a discussão sobre se uma guerra entre China e Estados Unidos é inevitável ou não, porque a própria ascensão e o papel que a China cada vez mais vem assumindo nessa economia interligada, na economia imperialista mundial, esse papel que o Estado chinês vem cumprindo nessa cadeia de produção mundial, de fato já é a oficina do mundo. Isso em si já seria o suficiente, combinado com os elementos de decadência dos Estados Unidos, para provocar uma iniciativa, para provocar uma ofensiva, uma agressão entre essas duas potências, entre Estados Unidos e China. Como é que tu avalia essa discussão? Tu acha que de fato é inevitável por essas razões, por outras razões? Não é inevitável? Como é que tu avalia essa possibilidade de um conflito aberto entre os dois países? Então, Euclides, eu não gosto de pensar em inevitabilidade, porque eu acho que as ciências sociais elas são sempre amplas e dinâmicas, a realidade ela é sempre aberta. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem elementos do passado e a gente está vendo uma crescente tensão entre os Estados Unidos e China. Então, é inevitável? Eu diria que não é inevitável, no sentido de que alguma conformação de interesses, eventualmente uma correlação de forças num determinado sentido, poderia evitar que isso acontecesse. Agora, a minha aposta é que isso vai acontecer. A minha aposta é que a armadilha do Tucídides vai acontecer de novo. É como aquela situação que a gente vê algo acontecendo, vê o risco disso e não consegue evitar mesmo que tente. Porque, de fato, os Estados Unidos já identificam no objetivo de conter a China o seu principal objetivo estratégico. E aí não há debate político nos Estados Unidos. Há consenso geral. Há consenso geral. Euclides, quando a gente vê um debate entre o Trump e o Biden, entre o Trump e a Kamala Harris, ou entre os seus vices, a gente vê total concordância. O discurso era assim: eu sou mais competente para impedir o avanço da China. A discussão era essa: tu tá tentando, mas tu não consegue, eu consigo. Era essa a discussão. Eu sou melhor nessa tarefa. Eu sou melhor, mas a tarefa ambos concordam que isso precisa acontecer. E a gente sabe que o imperialismo tem um longo histórico de agressões, de violência. A gente sabe do peso que o complexo industrial militar tem em condicionar a política externa dos Estados Unidos. Claro que não de forma mecânica, como algumas pessoas fazem, o império sempre quer guerra. Não, calma, é um fator fundamental, mas nem sempre. Às vezes eles consideram que a guerra não está valendo a pena em função dos custos. Foi o caso do Irã agora. O caso do Irã agora é exatamente isso. Acho que o complexo industrial militar não gostaria de uma guerra contra o Irã. Sem dúvida. Com certeza gostaria, mas acabou não acontecendo. Isso não quer dizer que ele não importe, mas mesmo assim a gente sabe que tem situações que são limites. Agora, em relação à China, eu acho inevitável. Talvez pudesse não haver um confronto direto, se hipoteticamente houvesse um confronto indireto, daqui a um pouco, se a China efetivamente optar por reanexar Taiwan e os Estados Unidos não tiverem coragem de travar uma guerra direta e a China obtiver uma vitória muito rápida e surpreendente. Bom, talvez assim os Estados Unidos pensem, não tem como. Porque vamos lá, o Reino Unido, por exemplo, ele acabou de alguma forma tendo que lidar com a perda da hegemonia para os Estados Unidos sem guerrear contra ele. Embora, claro, tenha gastado muitos recursos na Primeira Guerra Mundial, aliado aos Estados Unidos também. Eu não acho que vai ser essa comparação vai acontecer exatamente da mesma forma. Eu só estou tentando mostrar como a questão ela é complexa, né? Então, eu acho que a gente vai ver, sim, algum tipo de confronto militar entre os dois, talvez indireto, até porque a gente está falando de dois países que têm uma capacidade militar impressionante. E a gente está falando de um Estados Unidos, justamente essa questão da produção industrial, ela é muito impactante também em termos militares, Euclides, porque a gente sabe que hoje a indústria dos Estados Unidos ela depende muito do setor armamentista. Só que um elemento que é pouco falado é que essas empresas elas são privadas. E no Ocidente, a gente pensa que por elas serem privadas, elas são mais eficientes, elas são... até esse mito ele foi muito utilizado no início da guerra da Ucrânia, que a indústria militar russa, por ser estatal, ela não teria condições de manter uma guerra. O que a gente está vendo hoje? Faltam armamentos na Ucrânia, porque o Ocidente não consegue entregar esses armamentos, mas não falta na Rússia. Se isso já acontece na Rússia, Euclides, imagina o caso da China, que é a grande oficina do mundo, que é um país que trabalha com grandes capacidades ociosas. E por que isso não existe nos Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos a empresa privada ela não pode ter capacidade ociosa. Capacidade ociosa é um custo que a empresa incorreu e que ela vai ter que pagar de alguma forma.
A empresa privada, inclusive listada em bolsa, ela quer dar rendimentos, retornos para os seus acionistas. Então, ela funciona naquele sistema just in time, produzindo o mínimo possível. E queimando o capital o tempo inteiro. E queimando capital o tempo inteiro, pagando bônus elevados para os seus CEOs, para os seus CFOs, enfim, né? Então, num caso de uma guerra entre Estados Unidos e China, tudo que a gente já vê hoje ficaria ainda mais patente, porque aí a gente volta para aquele clássico princípio da dialética, né? A quantidade é uma qualidade em si mesma. A Rússia está demonstrando isso com muita precisão agora nessa guerra, e se isso acontecesse com a China, a gente veria esse fenômeno mais ainda. Sim, sem dúvida. A impressão que passa é que, ao mesmo tempo que a decadência econômica, ou o papel econômico, a preponderância econômica dos Estados Unidos vem diminuindo nas últimas décadas, sua capacidade militar, seu poder militar aumenta. Sim. E há esse risco, né, de uma potência decadente, com a possibilidade ofensiva, como a gente nunca viu na história da humanidade, e que também conseguiu estabelecer toda uma rede logística ao longo do planeta, que, para além de ser uma marinha forte, para além de ter equipamentos desenvolvidos, também tem a capacidade de chegar a qualquer lugar do planeta, ou chegar nas bordas dos seus inimigos muito rapidamente. Então, esse é o grande risco, né? A gente vê, talvez seja o primeiro caso da potência que hoje já é a principal potência econômica, a gente pode dizer assim, da China, mas que não é ou não se equipara militarmente aos Estados Unidos. Também tem muito essa discussão, né? As pessoas costumam achar que a China e a Rússia são equivalentes aos Estados Unidos militarmente falando. Não são, embora também não sejam pouca coisa. Sim, não são de se descartar. Mas me parece que qualquer... E aí tem mais uma coisa, que é qualquer conflito aberto ou indireto entre esses países aconteceriam nas bordas da China, e mais uma vez os Estados Unidos tendem a estar afastados desse conflito, mas é tudo muita projeção, tudo muito em si. Então eu acho que a gente podia encerrar com uma pergunta mais provocativa, né? Pensando a situação atual, essa ofensiva estadunidense contra o Brasil, esse jogo político interno em que a gente vê a direita cada vez mais se mostrando a entreguista que é, patriota da pátria alheia e por aí vai. Eu te pergunto, como é que tu acha, o que é que tu pensa que seria uma resposta efetiva, uma ação efetiva do governo brasileiro agora, nessa situação, nessas condições? Então, vamos lá. Eu acho que, primeiro, a gente tem que manter essa postura de defesa da nossa soberania, das nossas instituições, de tudo que a gente representa, mostrar que a gente está realmente disposto aí às últimas consequências, lembrar sempre que a gente já aprovou uma lei de reciprocidade tarifária e que ela pode ser utilizada, o que não significa que a gente precise necessariamente já implementá-la num primeiro momento. A gente pode ter isso como uma carta na manga no momento de negociações. Isso eu acho absolutamente legítimo. Agora, Euclides, e esse é o meu ponto de vista, muitas pessoas talvez não concordariam, queria saber até a tua opinião. Eu acho que talvez seja um bom momento para a gente buscar formas de retaliações não tarifárias, não necessariamente. Porque, por exemplo, se a gente avançasse nessa questão das patentes, da quebra de patentes da Big Pharma dos Estados Unidos, a gente poderia fortalecer a indústria farmacêutica brasileira, diminuir o preço de vários medicamentos, diminuir os custos do SUS com esses medicamentos. Estou pensando apenas em uma possibilidade. Eu acho, e eu não estou dizendo aqui que eu sou contra utilizar da mesma resposta tarifária, não é isso. Só que eu acho que o Trump, com esse ataque, ele nos deu margem para fazer um contra-ataque muito inteligente que pode ter impactos significativos. Porque vamos lá, vamos ser justos. Se a gente simplesmente retaliar do ponto de vista tarifário, é óbvio que a nossa economia vai sofrer. A população brasileira vai sentir esse impacto. E a gente não quer que a população sinta o impacto da maior forma possível, embora a gente sempre considere que isso é uma possibilidade. Então, eu acho que nessa questão das patentes, assim como em outros temas, talvez a gente consiga dar uma resposta inteligente, uma resposta que pode, inclusive, fortalecer a nossa economia em médio e longo prazo. O que te parece? Ricardo, me parece que essa é uma oportunidade para pensar tanto em curto quanto médio e longo prazo. Me parece que com Trump, os Estados Unidos têm mostrado que na hora das negociações só aceita discutir na base da força, na base é um valentão. É um valentão, é isso. E a gente tem um exemplo, inclusive, do Canadá, que há pouco tempo as tarifas foram aumentadas, enfim, um aliado histórico dos Estados Unidos, que cedeu em algumas questões depois da primeira ofensiva e, ao contrário do que poderia esperar, ao ceder, ele não teve um alívio nas tarifas. Trump dobrou a aposta, percebeu que ali tinha
aliado-alvo fácil e que poderia arrancar mais coisas. Me parece, primeiro, com certeza essa é uma oportunidade para a gente conseguir muito mais coisas do que o que se coloca no primeiro momento. Primeiro porque pela primeira vez na minha vida, eu tenho 28 anos hoje, não é lá tanto tempo, mas pela primeira vez eu vejo a burguesia brasileira toda empolvorosa. Porque o modelo agrário exportador é o principal afetado por essa ofensiva dos Estados Unidos. Não à toa a gente está vendo o Estadão malhar Tarcísio dia sim, dia não, por ter apoiado isso. Tarcísio, que era a menina dos olhos do Estadão, do Estado de São Paulo, enfim, até pouco tempo atrás. Então eu acho que a gente poderia sim aproveitar esse momento em que a burguesia brasileira está desesperada, não porque quer um Brasil mais soberano, mais nacionalista, não por isso, mas porque viu que a curto prazo os seus ganhos serão muito afetados. Então esse cenário de barata voa, de todo mundo querendo alguém que faça algo, poderia ser aproveitado, primeiro, para em algum grau questionar esse modelo agrário exportador. Não acho que ele se resolveria aqui ou seria modificado aqui. Não é assim que isso só se muda com a revolução. Mas o caso das patentes é um dos casos em que a gente poderia aproveitar essa carência da burguesia brasileira por alguém que os defenda nesse momento e conseguir ir muito além disso. Porque devolver as tarifas aos Estados Unidos, por exemplo, eu acho que poderia ser sim uma cartada para a primeira mesa de negociações. Eu acho que de repente sentar para negociar com os Estados Unidos sem devolver essas tarifas, pelo menos antes da negociação, já é começar em desvantagem. Sim. Eu acho que mesmo que se estabeleça elas pensando em retirá-las daqui a algum momento, talvez devolver essas tarifas em pé de igualdade a curto prazo, pensando em retirá-las depois de uma negociação em que a gente consiga também coisa para a gente, poderia ser um movimento interessante, mas não pode parar por aí. Claro. Porque tentar negociar em pé de igualdade nesse jogo dos Estados Unidos, eles vencem. No jogo deles, eles vencem. E a gente tem que tentar sair dessas negociações em uma situação melhor do que a gente entrou. O ideal é que a gente saia não com as tarifas sendo revogadas, é com as tarifas sendo revogadas e a gente tendo algo a mais. Obviamente isso não é fácil, obviamente a gente não pode ter certeza se isso vai acontecer e nem pode considerar que se o governo não conseguir, necessariamente foi por incompetência. A gente sabe que o cenário é difícil, o cenário é hostil, a gente está lidando com o imperialismo em decadência. Agora, a gente tem que tentar. Sim, algo tem que ser feito. Algo tem que ser feito. Então é isso, eu acho que tem uma oportunidade muito grande nesse momento, uma oportunidade interna com essa briga entre extrema-direita, uma oportunidade para expor, inclusive pensando em ganhos eleitorais, se o Lula fizer esse cálculo, para expor o entreguismo da direita brasileira e canalizar para si essa ideia de defensor da soberania, de alguém que está defendendo o Brasil contra os Estados Unidos. Agora, o que me parece é que, mais uma vez, o governo não está disposto a ir não só às últimas consequências, mas a aproveitar a oportunidade como deve ser. Apesar das declarações, das entrevistas dadas, eu acho que falta, me parece que falta uma ação mais incisiva até do ponto de vista discursivo. Foi muito debate nos últimos dias nas redes sociais a tal da declaração à nação, pronunciamento à nação, alguma fala formal utilizando as prerrogativas presidenciais, tentando mobilizar esse sentimento nacional, esse sentimento nacionalista que acaba sendo muito forte na população brasileira, mesmo entre os não politizados, e não de uma perspectiva negativa, porque até aqui vem sendo mobilizado numa perspectiva negativa por parte da direita. Talvez agora essa fosse uma oportunidade para fazê-lo de forma diferente. Só não me parece que o governo está disposto ou queira fazê-lo, que nos cálculos do governo isso parece ser interessante. Me parece que não. Bom, gente, acho que o papo foi bem legal. Eu queria mais uma vez agradecer o Euclides por ter topado essa iniciativa. Euclides, foi um grande prazer. Muito certamente a primeira de muitas outras que teremos. Nós temos que aguardar, né, Euclides, para ver o que vai acontecer. E eu acredito muito, ainda para finalizar, pegando um gancho nessa tua última resposta, com a qual eu concordo, eu acredito muito que os processos eles não são dados, né? Eles são feitos à medida que os acontecimentos vão se dando, né? Como aquela ideia de que a classe trabalhadora, ela não nasceu classe trabalhadora, ela foi se formando com o passar do tempo, e eu acho também que a gente tem um papel
de tentar politizar a população nesse sentido. Não digo nós especificamente, mas todas as pessoas que são interessadas nesses temas, mostrar que a gente tem condições. Eu vejo que muitas pessoas, às vezes, até gostariam que o governo respondesse, mas tem medo da retaliação pelo peso dos Estados Unidos. Eu acho que a gente consegue mostrar que sim, isso é possível, não quer dizer que vai ser fácil, que não vai haver um contra-ataque por parte dos Estados Unidos, mas que é possível e que é necessário nesse momento para o futuro do Brasil, para que a gente tenha condições de ter um país mais soberano, mais autônomo, mais independente. Sem dúvida, concordo integralmente. E até a próxima, mais uma vez, obrigado pelo convite, faremos outras vezes.